E palavra Lucas Neto na área, hoje já é sexta-feira, dia 31, último dia do mês de março, um mês importante para você. Edital da Guarda Municipal de Fortaleza está publicado e eu estou aqui para fazer um grande, ultra, mega, Power Blaster evento. Evento que você teve na terça-feira passada comigo, batendo em 1 hora direito constitucional. O ritmo é diferente, a motivação que a gente tem aqui é rápida, né? De dentro de 1 hora terminar o vídeo. E hoje eu vou passar uma explanação nesse quadro dos principais tópicos do direito administrativo aí para a prova da GMF. Mais cedo hoje você teve a mesma coisa com o professor Lorival Kerlon de informática. Hoje mais cedo também eu já fiz mentoria aí para alunos VIP no YouTube. A agenda tá corrida, muitas informações eu sei, mas eu quero que nesse momento você entenda que esse tipo de aula é necessaríssima para você, porque aqui a gente coloca os pontos que realmente a IDECAN tende a cobrar no seu concurso, te provando isso em gráficos de porcentagem, que é que o objetivo está fazendo. O que é que eu vou pedir para você nesse primeiro momento, nesses primeiros minutos, né, dessa live? Eu sei que tá tarde, 22 horas, é uma sexta-feira, mas eu preciso que você compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas. Joga para todo mundo. Se você conhece algum grupo de alguém que vai fazer a prova para a Guarda Municipal de Fortaleza, joga lá, cara. Eu quero todo mundo aqui com a gente. A gente tá aqui numa pilha, porque amanhã também vai ter Caveirão da Madrugada da Guarda Municipal de Fortaleza. É o primeiro caveirão pós-edital, então daí você sabe que vai sair muita coisa boa. Todas as disciplinas serão apreciadas, né? Mas hoje é batendo edital de direito administrativo. E ó, eu tenho alguns convites antes de começar aqui a bater o edital e resolver questões. E o primeiro grande convite é: cai pra dentro do Ultra GMF, cara. O que é que você tá esperando? Cai para dentro do Ultra GMF. Na semana de lançamento do edital, nós congelamos o valor, o investimento. É um curso anual que te dá acesso ao que objetivo, que te dá acesso ao Oráculo GMF, que te dá acesso a flashcards, a guias rápidos de consulta, a aulas gravadas, a aulas ao vivo de teoria, de questões principalmente. É tanto que as aulas ao vivo que acontecerão lá não serão mais de teoria. As aulas ao vivo são só de questões da IDECAN, onde os professores vão corrigir várias, mas várias mesmo questões de concursos anteriores da banca do seu concurso público. Então, o que é que você está esperando para apertar, aliás, encostar a câmera do seu celular nesse QR Code e pegar o Ultra GMF? Lucas, eu quero ir para a MRV que vocês farão. Eu soube que vai ter aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza, a mega revisão de véspera. Exatamente, mega revisão de véspera é essa. E você vai receber, olha aqui, ó, essa camiseta. Essa daqui que eu tô, né? Precisava nem mostrar, né, cara? A mesma, cara. Ô, Anderson, nem me toquei disso, cara. Quando começou a abrir, já tava... Rapaz, esse negócio de abrir é com o Cretinho. Daí quando o Cretinho começou a abrir aqui, a gente já ficou QAP. A pulseira também, então pronto. Só falta andar com um bicho desse na mão, né? Ó, aqui é a revista que você vai receber lá em Fortaleza no dia 17 de junho. Pessoal, compra o ingresso para a MRV em primeiro lote até domingo. Segunda-feira que vem já vai estar em segundo lote. Primeiro lote apenas R$100, direito a esse material só com flashcards e guias rápidos de consulta. E aí essa camiseta que eu estou mostrando aqui e essa pulseira ativacional. Você recebe no credenciamento em Fortaleza, viu? Isso aqui foi da PM Ceará, pra você não se confundir. É igual, é parecida com essa, tá? Parecida com essa daqui, uma revista marota só com flashcards e guias rápidos de consulta e no final questões que fazem a abordagem a esse material. Então pega agora o seu ingresso. O link aí tá aparecendo também aí na descrição, aqui nessa tarjeta. Você vai encostar a câmera do seu celular e pegar logo o seu ingresso em primeiro lote. O primeiro lote vai acabar no domingo, já vou avisando. Então, se você não pegar agora em primeiro lote, você não vai pegar mais em primeiro lote até domingo, não. Segunda-feira já tá segundo lote virado, vai para R$120. Com certeza acabará rápido, a gente já abre o terceiro lote por R$150. Mega revisão de véspera presencial aí em um hotel da Beira-Mar, em Fortaleza. E aí, falando em MRV, nós já estamos de viagem daqui a 10 dias, 12 dias, para Natal, no Rio Grande do Norte, onde vai ter a MRV da PMRN. Está especializando cada vez mais em mega revisão de véspera, em missões presenciais, telas digitais, um negócio muito fino e bom para que você possa apurar melhor seu reta final de preparação para concurso. Bora começar, galera? Bora começar? Quem já tá no Ultra GMF, diz eu tô no Ultra. Lembrando que esse vídeo não fica salvo aqui no YouTube, ele fica salvo só para quem é aluno da Guarda Municipal de Fortaleza. Meu objetivo aqui é passar o conteúdo programático em teoria o mais rápido possível e no final cair para cima das questões. Eu apago esse quadro no finalzinho, tá? A gente apaga o quadro no finalzinho, só para ficar tudo bonitinho, para eu poder fazer os novos comentários em cima das questões que nós vamos resolver. Tá combinado assim? Beleza pura?
Show demais? Então vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Agora, direito administrativo. Vou pedir a você só um minutinho. Na verdade, isso não é um minutinho. 10 segundos, 20 segundos. Pronto, conta aí. 1 a 20, conta de 1 a 20. Só pra eu tomar uma água aqui, se ajeitar, pra gente torar o pau nesse quadro. Você tá comigo ou não tá? Diga eu tô, vai, eu tô. Bora, digita aí, eu tô. Ao mesmo tempo que esses 20 segundos se passam, você vai fazer um favor pra mim. Não custa nada. Você vai deixar like nesse vídeo, cara. Você vai deixar um like, porque isso melhora o algoritmo do YouTube e entrega pra mais gente. Faz isso agora. Deixa o like no vídeo. Beleza? Vou esperar seu like. Bora lá. Já volto. Bora. Preste atenção, porque agora eu vou bater o pós-edital completo da GMF. Olha na tela o que é que cai em direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. Direito administrativo, conceitos, fontes e princípios. Ato administrativo, conceito, requisito, atributo, classificação, espécie, invalidação, anulação, revogação e prescrição. Cabe a mim, nesse momento, trazer os pontos que são mais importantes para a sua prova. E para abrir, a administração pública. Quando eu falo da administração pública no Brasil, eu tenho que entender principalmente que se encontra embasado no artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Então, principalmente, é aqui dentro que moram os comandos mais importantes. Artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, que é que eu dito como mais importante, indubitavelmente, os princípios da administração. Quando eu falo dos princípios da administração pública, eu tenho dois conjuntos. O princípio da administração pública podem ser princípios explícitos na Constituição. Anota, você que é rápido, mas é de propósito. Explícitos na Constituição e podem ser implícitos ou subentendidos na Constituição. Quando eu falo dos princípios explícitos na Constituição, eu tenho o famoso legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As provas podem montar questões acerca disso. Quando eu falo da legalidade, tem dupla vertente. Para a administração pública, só pode fazer o que está na lei. Para o particular, pode fazer tudo desde que a lei não proíbe. Impessoalidade é sinônimo do princípio da finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? O interesse público. Moralidade, o que embasa o princípio da contrariedade administrativa. Não pode ter ímprobo administrativamente, porque o ímprobo administrativo é irresponsável. A moralidade não é a mais nova dos princípios trazidos pelo Constituinte. É a eficiência, que foi trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98. Na publicidade do ato administrativo tem até musiquinha. Segundo, o princípio da publicidade é da prática de atos sigilosos, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que põem em risco a segurança e a intimidade. Isso é importante para o princípio da publicidade. Cada um desse guarda mecanismo de prova. Nos implícitos eu coloco os principais. Não posso dizer que o rol aqui é taxativo. O rol aqui é meramente exemplificativo. Os principais são princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É aquele que diz que a administração pública é mais interessante do que o interesse meramente individual. Princípio da indisponibilidade do interesse público. A máquina pública não está disponível para o agente, mas para o povo, para a coletividade. Princípio da continuidade do serviço público. A administração pública não pode parar os seus exercícios, por isso que não pode polícia fazer greve. É o maior justificador do princípio da continuidade do serviço público. Princípio da autotutela, embasador das súmulas 635 e 473 do STF, que diz que a administração pública vai poder anular seus atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Princípio da tutela, é do controle finalístico, que diz que a administração pública direta guarda relação com a administração indireta, mas não é uma relação de subordinação, é uma relação de controle finalístico para o bom exercício das atividades. Princípio da reserva legal, embasador da Constituição Federal, diz que a administração pública só pode fazer alguma coisa de lei, mas a lei que vem depois é a lei complementar, ou lei delegada, ou lei específica. A maior fonte de resolução positiva das questões dentro do princípio da reserva legal é aquela que diz, meu irmãozinho, que depois do nome lei tem que vir tipo um sobrenome. Então, se tiver uma questão, a administração só pode definir regras do FGTS por meio de lei complementar. Então é princípio da reserva legal. Se só fosse por meio de lei, aí seria princípio da legalidade. Então, para sacar, você chegou na prova, resolver, dica rápida, regra rápida, imagina que você está revendo essa aula, faltando 1 hora para a prova, eu te digo, falou reserva legal, você vai ter que entender que depois do nome lei vem outra palavra. Falou legalidade, não vem outra palavra depois do nome lei, são os princípios implícitos que regem a administração pública dentro dos princípios da administração. É importante que você conheça as fontes da administração pública.
Pública, eu quero te dizer das mais importantes. A lei é uma fonte importantíssima e imprescindível da administração pública, chamada de fonte primária, mas pode ter jurisprudência, pode ter doutrina, podem ter os costumes e podem ter os princípios gerais do direito. Repito, lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Dentro da administração pública, também é importante que você capitaneie algumas informações. As regras acerca do concurso público. Quando eu falo do concurso público, eu posso tê-lo se for de provas ou se for de provas mais títulos. Não existe concurso público só de títulos. O prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Prazo de validade de concurso público até 2 anos, validado por igual período, por meio de critério discricionário da administração pública. É importante que você saiba o passo a passo das regras principais de um concurso público. O primeiro é a publicação de um edital. Esse edital não é lei, mas é medida administrativa orientadora do concurso público. Medida administrativa orientadora do concurso público. Esse edital é o que traz o prazo de validade. É nesse edital que traz a questão das vagas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que quem for aprovado dentro das vagas do edital tem direito líquido e certo de ser chamado para trabalhar, ou seja, de ser nomeado. É dentro desse edital que traz a possibilidade de nomeação dos portadores de necessidades especiais. Até 5% das vagas serão para os PNS. Esse edital é que traz a possibilidade de homologação do concurso. É nesse edital que traz o conteúdo programático que vai ser cobrado no concurso. É importante que você entenda que esse edital vai fazer a realização das provas acontecerem. Depois da realização das provas, vai ter a homologação do concurso. Depois da homologação, é importante que eu saliente para ti que é a partir da homologação, que se começa a contar o prazo de validade do concurso. Então não é a partir do edital, é a partir da homologação que começa a contar o prazo de validade do concurso. E esse prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Não existe prazo intermediando a homologação e a nomeação. A nomeação é quando o servidor é chamado para trabalhar. Da nomeação para posse existe um prazo. Esse prazo muitas vezes é de até 30 dias, no caso da Prefeitura de Fortaleza. E aí você tem que entender, se o cara foi nomeado e não apareceu para tomar posse, ou seja, não apareceu para assinar o regime institucional, a nomeação é tornada sem efeito algum. É como se ela sequer tivesse acontecido. Existirá também um prazo entre a posse e o exercício. Se o cara tomou posse e não entrou em exercício, não apareceu para trabalhar, então eu digo que nesse caso caberá a exoneração ex officio. Repito, exoneração ex ofício. De ofício, a administração vai dar uns pés na bunda desse cara. Após o exercício, é importante que você entenda o que vai acontecer. Um movimento muito importante após o exercício acontece. O nome desse movimento é estágio probatório. Estágio probatório. E aí, Decam, pode cobrar isso na sua prova? Claro que pode. Esse prazo vai está trazido pela Constituição como um prazo de 36 meses. 36 meses equivale a 3 anos. Durante esse estágio probatório, o servidor vai ser analisado. Ele vai ser analisado de acordo com o RAPID. O que é o RAPID, Lucas Neto? Responsabilidade. Anote. Responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Lembrando que 4 meses antes de fim do estágio probatório, 4 meses antes de fim do, anote isso por favor, 4 meses antes de fim do estágio probatório, ele vai ser submetido a uma comissão especial de avaliação de desempenho. É a SEAD. Essa comissão especial de avaliação de desempenho pode dar a ele a exoneração se ele não cumpriu com as regras impostas no estágio probatório ou a carta de estabilidade no serviço público. Essa que você vai ter quando passar no concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. É importante que você saiba
que mesmo depois de estágio, mesmo depois do estágio probatório, mesmo depois de estável, mesmo depois da estabilidade, você vai poder perder o cargo público em 4 situações. São 4 situações que você vai poder perder o cargo público. Vamos lá. Primeira situação e segunda eu vou colocar aqui e as outras 2 aqui desse lado direito. Primeira, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado vai poder fazer o cara perder o cargo público. Segundo, procedimento administrativo disciplinar em que seja assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa com todos os meios inerentes ao direito. Contraditório mais ampla defesa com todos os meios inerentes ao direito. Terceira situação, anote por favor, porque isso pode cair na sua prova, isso é administração pública e é isso que pode sim aparecer na prova da IDECAM. Estou metrificando o edital em tópicos no direito administrativo, batendo tudo do pós-edital, daquilo que você tem que focar mais para que depois você possa se interessar só em resolver questões, focar nas questões e entender que a partir daqui é que as questões que podem aparecer guardarão conexão. Beleza? Terceiro grande ponto é excesso no limite de gasto com pessoal da administração pública. Excesso no limite de gasto do pessoal administrativo, tá? Isso é importante porque está dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. No quarto ponto é importante que você entenda isso aqui. Diante de uma comissão de avaliação de desempenho na forma de lei complementar, é possível que o cara também perca o seu cargo público, mesmo depois de estável. Lembrando que essa lei complementar ainda não existe, mas isso pode sim cair na sua prova. Não acabou, eu ainda estou em administração pública. É importante que você saia dos cargos acumuláveis na atividade. Cargos acumuláveis na atividade. E os cargos acumuláveis na atividade são os seguintes, anote por favor. Você vai poder ter um cargo de professor com outro de professor, um cargo de professor com outro de professor. Você vai poder ter um cargo de professor, mais outro técnico ou científico. Professor, mais outro técnico ou científico. Você vai poder ter 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas pelos respectivos conselhos profissionais. 2 cargos de profissionais da saúde com as profissões regulamentadas pelos conselhos profissionais. Tem que ter essa regulamentação. Se não tiver essa informação, você pode errar uma questão. No quarto ponto, é importante que você perceba que é possível que você acumule um cargo de policial militar com outro de professor e um cargo de vereador com outro efetivo, desde que haja compatibilidade de horários. Essa regra da acumulação, inclusive, ela é sempre conectada a 2 grandes diametrações. A primeira é, tem que existir a tal da compatibilidade de horários. E em segundo escalonamento tem que existir o quê? A limitação a 2 cargos. Então o cara não vai poder acumular mais de 3 cargos. A partir de 3 cargos. Ele só pode acumular 2 cargos em atividade. Tá? Um com um e nunca um com 2. Entenda que isso é importante na conjuntura da acumulação de atividades na administração pública. Mas não acaba por aí. Quando a gente fala de teto remuneratório do serviço público, a gente lembra logo do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ninguém vai poder ganhar mais do que o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. É interessante também que você permeie um assunto que eu vou falar agora. Quando a gente fala dessa ligação de quem é que pode ganhar mais, o STF, anote, isso é jurisprudência. O STF tem dito que quando há junção dos cargos, é possível que ultrapasse o teto do Supremo Tribunal Federal. Junção dos cargos públicos pode, anote, ultrapassar o teto. Pode ultrapassar o teto remuneratório do serviço público do Brasil. Isso aqui pode cair em prova, Lucas, mas me explica. Eu sou policial militar, imagina que ganho 30 mil e junto com o professor ganho 30, dá 60. O teto do STF é 30. Pode ultrapassar? Pode, porque é a junção de 1 mais 1. O que não pode é um desses cargos ter uma remuneração, um subsídio maior do que o de ministro do STF. Na junção dos 2, pode sim, de forma específica, ganhar mais do que o teto remuneratório do Supremo Tribunal Federal. Lucas, acabou por aí? Negativo. Não acabou não. É importante que você compreenda o que eu vou te dizer agora. Na conjuntura constitucional da administração pública, você precisa entender que quem trabalha para o Poder Executivo não pode ganhar menos. Não pode ganhar menos. Anote isso. Quem trabalha para o Poder Executivo não pode ganhar menos
do que quem trabalha para o judiciário e para o legislativo. Anote esse código. Quem trabalha para o executivo, está lá no artigo 37 da Constituição, não pode ganhar menos do que quem trabalha para o judiciário e para o legislativo. Entenda também que quando eu falo dos serviços da área fazendária, tudo que for reajuste para essa galera, vai existir prioridade sobre outros servidores. Quem trabalha na área fazendária vai ter prioridade sobre outros servidores. Beleza? Enquanto o Ailton apaga aquela parte ali, eu já vou começar a falar sobre atos administrativos. Na teoria dos atos administrativos. Quando eu falo da teoria dos atos administrativos, eu quero a sua atenção. Por gentileza e obséquio, surpreenda-me prestando atenção. Na teoria dos atos administrativos, o primeiro grande passo é saber o conceito. Qual é o conceito de ato administrativo? E o conceito de ato administrativo envolve isso. O ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Nunca pode se dizer que é bilateral, é sempre unilateral. Essa manifestação unilateral do Estado não se confunde com a manifestação bilateral. Um outro ponto que você tem que entender aqui é que quando eu falo de ato administrativo é sempre a administração pública quem produz, obrigado. É sempre a administração pública quem produz. Produz efeitos jurídicos imediatos. Efeitos jurídicos imediatos e nunca efeitos jurídicos imediatos, por favor, sob a égide da administração pública, sob a égide do direito administrativo. Então, qual é o melhor conceito para ato administrativo? É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, capaz de criar, resguardar, extinguir direitos administrativos, produzindo efeitos jurídicos imediatos sob a égide do direito administrativo. Importante também que você saiba, não adianta só saber aquilo. Existe uma diferença entre ato administrativo e fato administrativo. Ato administrativo é diferente de fato administrativo. Qual é o grande conceito? Isso aqui tá rápido porque você tem que ser assim. O edital saiu e essa aula é para ser revista quando falta pouco tempo para a prova. No ato administrativo, há uma diferença de fato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. O fato administrativo, por sua vez, é uma situação administrativa que incorpora efeitos no cenário do direito administrativo. Então, por exemplo, se eu digo falecimento do servidor, a morte do servidor, é melhor dizer, a morte do servidor, fulano morreu, o guarda municipal Joãozinho morreu. Essa morte, bote aí, ó, morte. A morte do Joãozinho, que é servidor, é um fato administrativo que produz a publicação no Diário Oficial do município de Fortaleza, o DOM, do quê? Do ato de falecimento, gerando uma vacância. Olha o nome técnico, vacância. Isso cai na prova. Logo, eu consegui conceituar para você ato administrativo, que é diferente de fato administrativo. Vez ou outra a gente tem que falar isso aqui, ó. Nós temos que falar sobre discricionariedade e vinculação. Existem os atos discricionários, existem os atos vinculados. Qual é a grande sacada para você não errar nenhuma questão aqui? Olha aqui, ó. Você tem que entender que quando o ato é discricionário, a administração tem que escolher entre X e Y, mas esses X e Y estão presentes na lei. Escolher entre X e Y, mas esse X ou Y está presente onde, hein? Esse X ou Y está presente em uma lei. Está presente em uma lei. Quando eu falo dos atos vinculados, eu estou dizendo que a administração só tem um único caminho. Então, toda questão que trazer o único caminho a se adotar no presente cenário, eu estou falando de quê? De ato vinculado, ato discricionário. Escolher entre X e Y, ato vinculado. Único caminho discricionário, escolher entre X e Y, e esse X e Y tem que estar na lei. Ato vinculado, um único caminho sobre como a administração pública deve agir. Dentro desse diapasão, é importante que nós entendamos, enquanto o Ailton apaga aqui de novo, acerca dos atributos do ato administrativo. Anote, por gentileza, esse assunto, atributos do ato administrativo. Quais são os atributos, Lucas Neto, do ato administrativo? Olha para cá, não acabou não. Nós temos a presunção de legitimidade, é o P, nós temos a autoexecutoriedade, é o A, nós temos a tipicidade, é o T, e nós temos a imperatividade, é o I. Vou repetir.
Esse P tem dois cenários, pessoal. Tem dois cenários para o P. Eu posso dizer que o primeiro P é o presunção de legitimidade. Anote isso porque as bancas gostam. Presunção de legitimidade. Aí o outro P, presunção de veracidade. Presunção de veracidade. Aí esse A, autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Esse T, tipicidade. Esse I, imperatividade. Você deve estar aí me esculhambando, né? Eu lá quero um curso desse cara, fala muito rápido. Olha pra mim. Olha pra mim, deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos que nós temos que fazer algumas ponderações, tá? Existem momentos, obrigado. Para cada momento existe uma fase. Eu não sou assim nas aulas regulares que você tem no seu curso. A aula é tranquila, te ensinando ponto a ponto. É tipo quando falta um ano para a prova. Aí você tem tempo de ficar ali, sabe, batendo uma punheta e ali vendo a minha aula. Hein, Ailton? Ali, desculpa aqui o palavreado. Ali, gozando com a minha aula. Só que, meu filho, se liga. É por isso que tu é reprovado numa porrada de coisa. O tempo mudou. A prova já está marcada. Então, por isso é que a gente faz o batendo pós-edital num ritmo maior. Entende? Agora, se você quiser, o Lucas tranquilo, diz assim, ó. Queridos imparáveis, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração. Veja bem. Não confunda com a manifestação bilateral, que é o contrato administrativo. É desse jeito. E é normal e natural. Só que a porra do edital saiu. Desculpe, não fique intrigado comigo, achando que eu sou baixo nas palavras. Não. Não é que eu seja baixo na palavra. É porque existe um tempo para tudo. Tá bom? Então, antes de você se intrigar de mim, entenda. O tempo agora é de fazer uma aula, tem que me lembrar já. Que faça com que eu, uma aula que faça com que eu entregue o que pode cair na reta final da prova. Imagina uma aula dessa faltando 3 dias da prova. É legal ou não? Né? 3 dias para a prova. Ou tu gosta daquela? O ato administrativo, hein? Então é nesse ritmo mesmo, tá bom? Beleza? Tudo isso foi um enrolation para tomar meu café. Agora eu volto. Ativar modo giraia. Vamos lá. Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Na presunção de legitimidade, eu tenho o ato administrativo em conformidade com a lei. Sempre que o ato, anote, o ato está em conformidade com a lei, eu tenho a presunção de legitimidade. Se eu tenho o fato em conformidade com a verdade, apareceu esse binômio na prova, fato conectado com a verdade, eu tenho presunção de veracidade. Então não confunda, presunção de legitimidade é diferente de presunção de veracidade. A autoexecutoriedade, por sua vez, é quando a administração pública é autoexecutada pelos administrados. O que acontece com a autoexecutoriedade? É quando há o uso da força. Por exemplo, quando você for guarda municipal e for lá e meter-lhe o cacetete no cretim. É cacetete até umas horas no cretim. Aquele momento ali em que você meteu o cacetete no cretim, nós temos o quê? A autoexecutoriedade. O uso da força em que muitas vezes você pode empregar. Essa autoexecutoriedade é importante porque as provas dividem em 2 conjuntos, em 2 prismas. Eu tenho o prisma da executoriedade, que é justamente o uso da força, é justamente quando a administração se utiliza da força, tá? Na prisão, por exemplo. E eu tenho a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Meios indiretos de coação. Logo, quando eu falo da executoriedade, eu tenho os meios diretos de coação. Meios diretos de coação. E quando eu falo da exigibilidade, eu tenho os meios indiretos de coação. Sacou ou não sacou? Beleza ou não beleza? Tipicidade é aquele atributo do ato administrativo que corresponde a figuras, anote filho, anote, deixe preguiça, a figuras pré-determinadas em lei, capazes de criar, resguardar ou extinguir direitos ou obrigações. Por exemplo, se você é guarda municipal e você diz, rapaz, eu apliquei uma multa na estante ali num disco voador sobrevoando a Praia do Futuro. Como é? Tu fumou maconha? Isso é atípico.
Então, aquele tipo de multa não vai fazer sentido para o ato administrativo ser produzido, porque ele é atípico. Todo ato administrativo tem que ter tipicidade, que é a correspondência dos fatos dele sendo previstos determinadamente em uma lei. Tranquilo? A imperatividade, por sua vez, é o atributo do ato administrativo que faz com que esse ato administrativo se aplique a terceiros. Se aplique a terceiros independentemente da sua concordância. É quando o ato administrativo se aplica a terceiros, independentemente da sua concordância. Tanto faz você achar que tá bonito ou não tá, a imperatividade é isso. Então nós temos os atributos do ato administrativo aqui, que é PAT, presunção de legitimidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Esses são os atributos do ato administrativo. Belezinha? Show de bola? Massa demais? Show! Acabou por aí? Negativo. Nós temos os requisitos do ato administrativo. Quais são os requisitos, enquanto o Cleitinho apaga aqui? Requisitos ou elementos do ato administrativo. Requisitos ou elementos do ato administrativo, Lucas Neto. Quais são? Requisitos ou elementos do ato administrativo são os seguintes. Fi, fo, mo, ob. Fi, fo, mo, ob. Esse co é de competência. Esse fi é de finalidade. Esse fo é de forma. Esse mo é de motivo, e esse ob é de objeto. O maior exemplo que eu te dou é esse aqui, ó. Vamos imaginar que um policial rodoviário federal, percebendo um cara que está numa via de 30 km, o baitola rei, está numa via de 30 km, ele está a 150 km por hora, numa via de 30 km, está a 150 km por hora, ele vai lá e no intuito de educar e punir esse cara, de forma escrita, ele aplica uma multa no valor de R$700. Aplica uma multa no valor de R$700, certo? Vamos lá, vamos dar nome nos bois. Quem é o sujeito competente para aplicar essa multa? É o PRF, então ele é o COR, do COFINFOMOB. Qual é a finalidade dessa multa? É educar e punir. Então isso aqui é o quê? O FI da finalidade. Qual é a forma que foi aplicada? A forma escrita. Então esse aqui é o FO. Qual é o motivo? O motivo é porque ele estava numa via de 30 km a 150 km por hora. Então, esse aqui é o MO do motivo. Qual é o objeto? A multa que foi aplicada. Isso aqui é o OB. Então, com um exemplo só, bem rapidinho, eu consegui te entregar os requisitos ou elementos do ato administrativo. Fi, forma, OB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Esses são os requisitos do ato administrativo. Quando eu falo do desfazimento do ato administrativo, você tem que pegar o que eu vou falar agora. No desfazimento do ato administrativo, eu tenho principalmente duas formas. Existem mais? Existem, mas eu tenho principalmente duas formas. Eu tenho a anulação e eu tenho a revogação. Indubitavelmente, a IDECAN gosta mais dessas duas. Do lado direito, eu vou colocar os casos de revogação. Do lado esquerdo, eu vou colocar as situações de anulação. Você só vai fazer a contraditoriedade entre ambos os conjuntos, tá bom? Quando eu falo da anulação, é quando o ato nasce ilegal. O ato nasce ilegal, então eu tenho uma anulação. Já na revogação, o ato nasce legal, certo? O ato nasce legítimo. Quando eu falo da anulação, eu digo que tanto a administração pública pode, quanto o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos. Quando eu falo da revogação, só a administração pública pode. Só a administração pública pode revogar os atos administrativos. Quando eu falo da anulação, eu lembro que por aqui os efeitos produzidos são efeitos retrospectivos. São os efeitos ex tunc. Não pode esquecer disso na prova não, tá? Efeitos ex tunc. Quando eu falo aqui na revogação, os efeitos são prospectivos, ou seja, são os efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc. Quando eu falo aqui da anulação, não posso dizer que há direitos adquiridos. Leve isso para a prova. Não há direitos adquiridos na anulação. Quando eu falo da revogação, eu digo, por sua vez, que há sim direitos adquiridos. Existem sim direitos adquiridos na revogação. Indubitavelmente, essas são as maiores confusões que as provas fazem sobre anulação e revogação. As outras duas formas de desfazimento do ato administrativo, que não cobram tanto em prova, são a caducidade e a cassação.
Mas eu preciso te dizer, onde você tem que focar mais, numa reta final, é em anulação e revogação. E por isso esse é o Batendo Pós-Edital de Direito Administrativo. Aqui estão os assuntos que mais eu planejo, que mais a IDECAN cobra, e é assim que você tem que se comportar na reta final, resolvendo agora questões e percebendo como esse é o mapa quente da IDECAN. Beleza? Cadê vocês? Voltou aí? Voltou? Show, show. Antes, quedinha aí, mas vamos logo. Vamos logo para a questão? Vamos para a questão. Primeira questão na tela. A rocha. Primeira questão na tela, sem perda de tempo. Uma quedinha aí, mas a gente já voltou a tempo. 10 segundinhos. As fontes do direito também são aplicadas no direito administrativo, sendo elas primárias ou secundárias. Sobre o tema, é correto afirmar e dizer que eu falei isso para você hoje, tá? Eu falei para você hoje. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo são fontes primárias. A lei e os costumes. São fontes primárias a lei e os costumes? Não, fonte primária é a lei, tá? Fontes secundárias os costumes. Anote, secundária vem em segundo plano. A fonte imediata é a lei. A fonte secundária é o costume, a doutrina, tá? Aí tá dizendo, ó, fonte primária lei? É jurisprudência? Não. Jurisprudência não é fonte primária é lei. São fontes primárias lei e doutrina. Não, doutrina é secundária. O gabarito é. São fontes secundárias os costumes e a doutrina, gabarito item E, assinalado de acordo com o batendo edital de administrativo. 2. São considerados exemplos de princípios aplicáveis à administração pública. Você tem que entender que existem os princípios explícitos na Constituição Federal, princípios explícitos na Constituição Federal de 88, e existe o grupo dos princípios implícitos, princípios implícitos ou subentendidos na Constituição Federal de 1988. Lucas, me explica melhor isso. Se eu falo dos explícitos, eu lembro da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se eu falo dos implícitos, eu lembro de uma porrada deles. São vários. São vários. Não tem como taxá-los aqui, porque não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Eu vou explicando de acordo com a questão. Princípio da proporcionalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio do julgamento subjetivo, princípio da oficialidade. Primeiro, quando eu falo de princípio da administração implícito, não é princípio do julgamento subjetivo, é princípio do julgamento objetivo. Um dos princípios que regem implicitamente a administração pública é o princípio do julgamento objetivo, ou seja, quando a administração vai julgar o ato administrativo, vai julgar o processo administrativo, o julgamento não é subjetivo, não é com base na ideia do administrador, é objetivo, com base na ideia do legislador, tá bom? Princípio da oficialidade, sim, é um princípio pairado na administração pública, tá? É um princípio que rege a administração pública. Princípio da verdade absoluta. Não tem nada absoluto no direito. Só isso aqui já mata. Não existe verdade absoluta no direito, porque pode existir o contraditório, a ampla defesa, os meios argumentativos contrários. Então tá certo o princípio da proporcionalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da oficialidade e 1, 2, 4, gabarito então da questão 2, tu marca aí, é o item A, beleza? Item A, gabarito da 2. Questão de número 3. Vamos a ela. O princípio da administração pública que diz respeito a tratar todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação é qual princípio, pessoal? Princípio de número A, de letra A, melhor dizendo. Fala que é eficiência. O que é o princípio da eficiência? É o princípio que a administração tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, de forma a atender as expectativas dos administrados. Atender as expectativas dos administrados, tá bom? O que é o princípio da impessoalidade? É aquele que diz que a administração não pode tratar as pessoas de forma desigual. Não tratar pessoas desigualmente, tá? A desigualdade que eu estou falando aqui é uma desigualdade jurídica, uma desigualdade de trato mesmo. Então não é porque o cara é filho do prefeito que ele tem que ter o trato administrativo diferente do outro.
É isso que o item está querendo dizer aqui, tá? Então o gabarito é o item B, ó. O princípio da administração pública que diz respeito a tratar todos os indivíduos sem qualquer discriminação é o princípio da impessoalidade. O que é o princípio da legalidade? Eu já falei para você que ele tem duas versões, né? Dois prismas, o princípio da legalidade. Ele pode ser aplicado para a administração pública, e ele pode ser aplicado para o particular. Concorda comigo? Para o particular. Para a administração pública, só pode fazer o que está na lei. Para o particular, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Desde que a lei não proíba, tá? Desde que a lei não proíba. Tranquilo isso? Então temos o princípio da legalidade para a administração pública, temos o princípio da legalidade para o particular. Princípio da moralidade é aquele que fala do ato administrativo probo, lícito, honestidade é palavra-chave aqui, boa-fé é palavra-chave aqui, sabe? O surgimento da lei de improbidade administrativa é palavra-chave aqui. Princípio da publicidade é aquele que diz que os atos administrativos devem ser públicos, até que, obviamente, não prejudiquem a intimidade de alguém ou a segurança da coletividade. Guarde isso para a prova. Então, indubitavelmente, o gabarito da 3 já foi. É B de bucéfalo. Bucéfalo, né? Bucéfalo. Calma. Cretino sabe o que é bucéfalo, né? Cretino, você sabe o que é bucéfalo? Perguntar ele, hã? Deve ser um elefante, né? Para terem eficácia, ou seja, para que gerem os efeitos desejados, as leis precisam ser publicadas para o conhecimento do povo. Não basta que elas sejam aprovadas pelo Poder Legislativo, nem mesmo que elas sejam sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. Isto se deve à observância de um dos princípios constitucionais que regem a administração pública, que é o princípio da... Ele está perguntando, ele faz toda uma historinha, né? Faz toda uma montagem de informações. Mas vamos para as palavras-chave, né? Vamos para as palavras-chave. A lei deve ser publicada para o conhecimento público. Não basta que seja aprovada pelo Poder Legislativo, tem que ser público. Então a palavra-chave é essa: tornar as coisas públicas. Qual é o princípio que diz que eu tenho que tornar as coisas que são públicas públicas? Publicidade. Você vai errar uma dessa, meu filho? Não, né? Então pronto. Lembrando que a publicidade, ela está no LIMP. Não tem como errar a questão do LIMP, não. É o famoso artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tá copiado? Vamos adiante, porque agora é momento de responder questão. Para tudo tem um tempo e agora é só cair nas questões. Bora para mais uma. 5. Assinale a alternativa que não corresponde à definição dos atos administrativos. Eu falei hoje sobre conceito de ato administrativo. Se tu errar uma dessas, é porque tu não prestou atenção na minha aula. Vamos para o item A. É a declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, sempre observando a lei, sobre o regime de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Tá perfeito. Tá lindo. Lucas, então esse é o gabarito. Não, porque ele está dizendo que não corresponde. Ele está dizendo assim, ó, o que é que não é um ato administrativo? Lucas, eu achei que o A não fosse não. Como não? Vamos ler de novo. Declaração do Estado. O ato administrativo é uma declaração do Estado? É. Ou de quem o represente? Sim, o representante do Estado. Produz efeitos jurídicos mediatos ou imediatos? Imediatamente. Por exemplo, a multa. A multa de trânsito. Os efeitos jurídicos da multa de trânsito são mediatos ou imediatos? Imediatos. Ei, mas a multa amanhã, por favor? Hoje não tô afim não. Amanhã de manhã, viu? Não existe isso, né? Observância da lei? Mas não é não. Regime jurídico de direito público ou de direito privado? De direito público. E sujeito ao controle do poder público. Claro, o controle administrativo, né? Então a A está certa, né? Ele quer a errada. B, é toda manifestação unilateral. Aqui foi mais específico ainda. Perfeito. De vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, falei hoje, cara, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Macho, que coisa linda! Isso aqui você fagocita, você se deleita num negócio desse, né? Você sente aí orgasmos múltiplos, né não, Anderson?
Porque um negócio, quando você estuda, você olha assim, é cara, manifestação unilateral de vontade. Você vê na prova, assim, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou impor obrigações, né, não, Anderson? Aí ficou fácil. Então, Lucas, qual seria o gap? O gap é se troca unilateral por bilateral. Né? O gap e outro gap aqui, se eu quisesse gapar a questão todinha, chibatear ela todinha, negativar ela todinha, eu colocava assim, ó, modificar, eu impor obrigações aos administrados sendo regido pelo direito privado. Não. Ó, tudo que falar de manifestação bilateral, tudo que falar de direito privado para ato administrativo vai fazer a questão tá errada. Vamos pro C, ele quer um errado aqui, um item errado. É o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa, para a consecução de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Aí você me diz, putz, Crila, que merda. Eu não vi nada de bilateral. Beleza. É possível que o nome bilateral não esteja aqui. Mas a ideia que é passada de ajuste é uma ideia de bilateralidade. O que é um ajuste? Mas vamos fazer desse jeito. Aí o outro diz, não, mano, assim não tá bom pra mim, não. Vamos fazer assim? Rapaz, vamos entrar no denominador comum? Então, se tu fizer assim, eu faço assim, beleza? Não, mas peraí, vamos dar um prazo? Não, mas prazo não dá pra mim, não. Aí, então, é um ajuste. Irmãozinho, não tem ajuste para ato administrativo, não, Pipio. Beleza? Não tem. É chibata na veia, entendeu? A administração chega e diz, cumpra-se. Tchau, tchau. Não, o quê? É tanto que existe um atributo do ato administrativo chamado, eu disse para você hoje, imperatividade. Ele se impõe aos administrados independentemente dos seus ajustes de concordância. A administração pública não quer saber da sua opinião, não. Ei, tu vai ser guarda, bichão? Pois tu vai ter poder de polícia. Ei, tu vai ser polícia? Pois tu vai ter poder de polícia. E no poder de polícia não tem essa de mão na cabeça. Hoje não, o caralho, entendeu? Você tá ali usufruindo do munus público, administrativista, então você tem a potência do Estado naquele momento, tá bom? Cuidado com as emoções também, né? Não pode se emocionar muito não, nessa hora. Mas você tem um munus público, agora ajuste não tem aí não. Então como ele quer o errado, é o C. Pois Lucas, eu jurava que era o D. Pois vamos ler o D. É a declaração do Estado. Ó. Se eu declarei, eu não ajustei. Eu só disse, tome. Ou de quem lhe faça às vezes, como um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Olha que coisa linda, que se parece com essa aqui, só que com outras palavras. Olha, vamos estudar juntos? Você quer estudar só com base numa questão? Sem perder tempo com PDFs de 10 quilômetros? Olha isso. Olha o A. É a declaração do Estado. Olha o D. É a declaração do Estado. Aí ele diz no A, ou de quem o represente. Aí ele diz no D, ou de quem lhe faça às vezes. Mesma coisa. E produz efeitos jurídicos imediatos. Aí ele diz, no exercício das prerrogativas públicas. Manifestada, aí no A, sob o regime de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Aí no D, a título de dar cumprimento e sujeita a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Coisa linda. Que coisa linda. Gabarito, sem sombra de dúvida, pode, sem nem polêmica, ser de conhecimento, tá? Ser de cururu. Ser de cururu, Cretinho. Cretinho deve estar aí acompanhando nossa transmissão, né? O atributo segundo o qual o ato administrativo... O atributo, vamos lá. Falou atributo, eu já parei um pouquinho e já vou dizer quais são os atributos. Quais são, galera? Os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Aí ele pergunta, o atributo do ato administrativo que pode ser imposto a terceiros, independentemente de sua concordância, fala aí na instante. Se tu errar uma dessa é porque tu não presta atenção nas aulas. Imperatividade. Ficou fácil. Imperatividade é esse atributo. Massa demais estudar, né? Principalmente bater o edital do jeito que a gente bateu. Imagina todas as disciplinas, é isso que tem dentro do seu curso, Ultra GMF. Todas as disciplinas batidas, um a um, edital, em 1 hora e depois questões. E é isso que vai rolar nas aulas ao vivo, que nós faremos todos os dias, de domingo a domingo até a prova, onde você vai receber só questões maceteadas com esse prisma aqui. A ideia é que nós batamos o edital, como eu bati agora há pouco, em teoria, e já te entregue só questões. É como se a gente se desvinculasse completamente dos processos teóricos e ficasse só nas questões. É tanto que o caveirão de amanhã é só com questões, não tem nada de teoria, é a questão comentada. 7. A possibilidade de interdição de um estabelecimento por violação a normas sanitárias
o estabelecimento não está cumprindo as normas sanitárias, tá? Pelo poder público, independentemente de autorização do juiz. Decorre do atributo dos atos administrativos, conhecido como. Qual é o atributo do ato administrativo? Que faz com que você, fiscal da vigilância sanitária, chegue num estabelecimento que está, por exemplo, fazendo um monte de merda e não está conseguindo colocar as regras de vigilância sanitária em dias. Atributo que faz você ficar lá muito puto e você dizer, cara, isso tá errado. Aí os caras, não, aqui você não entra não. Como é? Eu entro sim. Eu entro sim. Vou ver aí o que é que tá de errado aí dentro. Ah, mas eu não, aqui nesse quarto você não entra, mas tá aí, já tem aqui a denúncia, eu tô com uma ordem judicial. Vou entrar sim. Ah, Lucas, mas e se ele resistir? Pode prender? Pode prender. Aí se ele fechou a porta, pode quebrar a porta. Depois dessas narrativas todas, qual é o item que você marcaria? Autoexecutoriedade, eficiência, tipicidade, presunção de legitimidade ou moralidade? Ficou fácil. É autoexecutoriedade. Lembrando que a autoexecutoriedade se subdivide em dois conjuntos. Nós podemos ter a executoriedade, que é quando a administração se utiliza de meios diretos de coação, meios diretos, certo? E nós podemos ter a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Quando eu falo de meios diretos, não tem como você não lembrar do uso da força. Por isso que aqui sempre eu digo, lembra da força. Usou força, é executoriedade. Lucas, e quando eu falo da exigibilidade, qual é o maior exemplo? Multa de trânsito. O maior exemplo de todos é multa de trânsito, na exigibilidade. Tá certo? Então, o gabarito indubitável da questão 7 é o item A. Questão... Pode falar. O Anderson está perguntando se a presunção de legitimidade, nesse caso aqui, entraria. A presunção de legitimidade é um atributo. Mas nesse caso aqui, diante da narrativa, ó, interdição, estabelecimento que está violando normas sanitárias, não importa a autorização judicial, decorre de qual atributo? Qual é a palavra-chave que me fez ver a autoexecutoriedade? Interdição. Eu estou interditando. Então, interdição está no sentido de movimento, de uma ação proativa. Se fosse alguma palavra-chave no sentido de presunção de legitimidade, teria que ter agente competente. Teria que estar falando do sujeito que vai poder produzir o ato. Então ele diria, um fiscal de vigilância sanitária autuou um estabelecimento. No que diz respeito a quem pode fazer isso, qual é o atributo que eu estou falando? Aí seria presunção de legitimidade. Ele está preso até que se prove o contrário. Ele está presumidamente verdadeiro até que se prove o contrário. Então a presunção de legitimidade ela está muito mais ligada ao sujeito que está competente para realizar aquele ato. Falou de interdição, eu já lembro, eita, está interditando. Então o atributo mais famoso é a autoexecutoriedade. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8. Veja comigo. No que se refere à classificação dos atos administrativos. Analise as afirmativas abaixo. 1. Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem ser de império ou os atos podem ser de gestão. Vamos lá. O que é que a doutrina do direito administrativo diz? Vamos anotar isso aqui desse jeito, ó. No que diz respeito às prerrogativas da administração, anote isso. Eu vou ter a classificação dos atos administrativos como atos de império e atos de gestão, tá? Atos de gestão. O que são os atos de império? São todos os atos que a administração faz no gozo da prerrogativa de sua palavra-chave, autoridade. Então, toda vida que eu digo, fulano é agente de trânsito, por isso que ele multou. Será que se ele fosse fiscal de vigilância sanitária, ele poderia multar? Não poderia. Então, quando eu faço alguma coisa no ato da minha autoridade, eu tenho um ato de império. Tem nada a ver que você é imperador, não. Só que o ato de império é aquele que você se utiliza da sua autoridade. Por exemplo, você aí, assistindo essa videoaula aqui, agora, você tem capacidade de mandar prender alguém? Lucas, se for em flagrante, qualquer pessoa do povo pode. Eu não estou falando de flagrante, não. Tá? Eu estou falando de dar uma ordem judicial para alguém invadir a casa de outra pessoa e realizar uma prisão. Você tem essa competência? Tem essa competência. Porque você não tem o que nas mãos? Um ato de império. E o que seria um ato de gestão? Um ato de gestão é aquele praticado sem o gozo de prerrogativas de autoridade.
sem o gozo de prerrogativas de autoridade, tá? Isso aqui, muitas vezes, vai estar no âmbito do direito privado. Vai estar no âmbito do direito privado. Um exemplo disso aqui seria, por exemplo, aqui, uma locação de um imóvel. Locação de imóvel. Locação de imóvel, tá? Então, quanto aos atos de império, autoridade presente. Um ato de gestão não tem autoridade, mas está ligado ao direito privado, realizando atividades administrativas de direito privado. O maior exemplo de um ato de gestão é a locação de um imóvel. Então, olha o item 1 de novo comigo. De novo, quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem ser de império e de gestão. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. 2. Quanto à formação da vontade, os atos administrativos podem ser simples, complexos e compostos. Certo ou errado? Certo. Certo. Quando a gente fala da formação de vontade, eu vou poder ter a classificação dos atos como simples. Eu vou poder ter os atos formados como complexos, e eu vou poder ter os atos como compostos. Que são os atos simples? Se são atos simples, são os atos perfeitos. Eles são acabados com uma única vontade. Só tem uma autoridade que decide, tá? Por exemplo, se eu digo nomeação de um analista do MPU, a nomeação de um analista do MPU é um ato simples. Nomeação de um agente da Guarda Municipal, de um guarda municipal de Fortaleza. Pronto. A nomeação de um guarda municipal de Fortaleza dependeu de uma única vontade. É um ato simples. A autoridade competente foi lá e diz, assina aqui, pronto, tá nomeado, acabou-se. Já era. Já era. É um ato simples. Formação da vontade simples. É a vontade do cara que quis assinar o termo. No caso da posse, e aí vai. Complexos. O que seria um ato complexo? Ato simples depende de uma única vontade. O complexo já dá para entender que não depende só de uma vontade. Como é que acontece o complexo? É um ato composto pela soma de duas vontades. Eu costumo dizer que quando eu falo de ato complexo, você tem que lembrar dessa parte final, ó. Exo. Exo, Lucas, eu sou tarado nessas coisas, eu gosto. Sexo. O Pretinho já fica miando aqui. Sexo. Lembrou, Cretinho? Sexo. O que é o sexo? Ó, sexo tradicional, que faz com que outra pessoa seja reproduzida, ela acontece quando um macho, tem que ser assim, não tem outra forma não. Um macho, ele introduz, né? O Gandhi está dizendo aqui já, o macho, ele coloca o espermatozoide aqui no óvulo da fêmea, tá aqui a fêmea, aí vai haver a fecundação do óvulo, formando o zigoto, né? Esse negócio todo. E esse zigotinho vai dar origem a um bebê, né? A um nascituro na barriga da mãe. Depois o bichinho nasce. Tá aqui o bichinho, ó. Então perceba. Esse macho se juntou com uma diferente dele, que tem que ser diferente. Lucas, mas e aí? Viva o todes aí dentro, macho. Não dá pra comer o cu de um homem e aparecer outro menino. Não dá. Não dá, não roda. Ainda que você goste, é problema seu. Lucas, ia com mulher com mulher? Não. Todos é meus ovos. É macho com fêmea. Entendeu? Espermatozoide dentro do... fecundando o óvulo, formando o zigotinho. Tá aqui o bichinho, ó. Outro só vai nascer por dois diferentes. Pegou a chave? A chave é essa. Então, o que é um ato complexo? Tem que ter dois órgãos diferentes, produzindo duas ações diferentes, para que nasça um ato administrativo. Olha, Lucas, então como é que seria um exemplo de um ato complexo? Vamos imaginar uma portaria interministerial. Se é uma portaria interministerial, é porque, por exemplo, o Ministério da Fazenda cruzou com o Ministério da Agricultura e formou uma portaria. O nome é portaria interministerial. Dependeu da vontade de dois ministérios diferentes para formar uma portaria. Um exemplo de prova, portaria interministerial para ato complexo. Lucas, pois sempre eu me confundo o complexo com o composto. Qual é a diferença do complexo para o composto? Vamos lá. O que é o ato complexo? A junção de uma decisão mais outra ao mesmo tempo para formar uma.
O que é um ato composto? É quando eu tenho dois ou mais atos que dependam um do outro. Eu vou ter uma vontade principal, mais uma vontade acessória, mas não forma outra não. Lucas, eu não entendi não. Tá, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que para que uma emenda constitucional seja aprovada, ela precise da aprovação da Câmara dos Deputados Federais e da aprovação do Senado Federal. Aqui é um órgão, aqui é outro. A partir disso aqui, já está automaticamente criado a emenda constitucional. Então compreenda comigo, compreenda comigo. Eu tive um ato desse e um ato desse. E a emenda constitucional já existia. Eu só tive a validação dela. Se eu tenho um ato complexo, é porque eu tenho a atuação desse mais esse para outro novo existir. Sempre que eu falar que houve a junção de um mais outro para surgir um terceiro, é ato complexo. Lembra de sexo. Se eu tenho um ato composto, é porque essa decisão da Câmara não seria nada se não tivesse a do Senado. Se tiver a da Câmara e do Senado, pronto, tá tudo ok, tudo resolvido. Eu não preciso falar de terceiro de nada. Lucas, me dê um exemplo na prática dos que seria um ato composto. Por exemplo, tem um concurso público, houve as provas do concurso e o próximo passo foi a homologação do concurso. Pronto, foi um ato composto. De nada adiantaria ter só as provas. De nada adiantaria. Precisava do quê? De uma fase seguinte, que é a homologação, que é o atestado de veracidade de que o concurso correu bem. Você está me entendendo, sim ou não? Lucas, vamos lá, me dá outro exemplo, vou dar. Olha aí. O presidente da República nomeou o procurador-geral da República. Esse cara já pode ser PGR? O presidente da República nomeou o procurador-geral da República. Esse cara já pode entrar em atuação? Pode não. Precisa da sabatina do Senado. Então esse ato não foi complexo. Foi um ato composto. Houve um ato de administração do presidente e depois teve que vir uma manifestação do Senado. O que seria um ato complexo? É se houvesse o ato do presidente, juntasse os dois juntos, né, o ato do Senado, e viesse um terceiro. Surgisse dessa junção um terceiro. A grande diferença entre ato complexo e composto é que complexo um junta com o outro. É conjunto. É junto. Não é independente. Não é independente, é junto. É tanto que a Bíblia diz que quando o homem se junta com a mulher é um só. Ó. Fosse um só. No ato complexo é como se fosse um só. No ato composto não é como se fosse um só. É um, depois o outro. Para que tenha afetividade. Você conseguiu entender? Então vamos lá. A 1 está certa, a 2 está certa. 3. Atos simples são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um único ato. Errado. Errado. Eu disse neste instante o que é ato simples. Agora eu quero que vocês digitem no chat. Que ato é esse? Do 3. Qual é esse ato aí? Qual é? É simples? É complexo ou é composto? Hein? Atos simples são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um outro. Hein? Complexo. Complexo. Pronto. Então isso aqui não é simples, é complexo. Então ficou certo 1 e 2 apenas. Gabarito B de bucéfalo. De novo. Próxima questão. Vamos lá. Sobre os atos administrativos em espécie. Quais são as espécies do ato administrativo? ONEP. NONEP. Negociais, ordinatórios, normativos, enunciativos e punitivos. Vamos lá. Ele está agora colocando em espécie. Então ele vai colocar os próprios exemplos dos atos administrativos. A admissão é um ato bilateral e vinculado, pelo qual a administração pública reconhece ao particular, que preenche os requisitos legais, o direito à prestação de um serviço público. Certo ou errado? Errado. É errado. Isso não é o conceito de admissão. Admissão não é ato bilateral.
Tá bom? É ato unilateral, a administração admite. Homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem uma opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Não. Homologação é um atestado de veracidade sobre alguma coisa. Errado também. É um atestado de veracidade. C. Aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual se exerce um controle a priori ou posteriori do ato administrativo. D. Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Aqui está perfeito. Licença. D de dado. Gabarito da questão de número 9. Tá? E para finalizar, questão de número 10. Vamos a ela. Os atos administrativos quanto ao seu regramento podem ser A. Internos e externos, de império de gestão, vinculados e discricionários, simples, compostos e complexos. Ó, ele já está querendo saber quanto ao regramento. E quanto ao regramento, eles são vinculados e discricionários. O que é um ato vinculado? É aquele que toda a sua propositura está na lei. A lei dá um único caminho sobre como o agente tem que agir. O que é um discricionário? Ele também está na lei. Só que a lei dá uma margem ao administrador de conveniência e oportunidade. O que é a margem de conveniência e oportunidade? É colocando para que o agente possa escolher entre X e Y. Sempre que o agente público puder escolher entre X ou Y, e essas escolhas estiverem embasadas na lei, eu tenho um ato discricionário. Isso é a classificação do ato quanto ao seu regramento. Lembrando que quanto a ser de império e de gestão, nós falamos agora há pouco que é outra classificação. Bem como falamos dos simples, dos compostos e dos complexos. Portanto, o gabarito da 10ª questão, com foco na GMF em Direito Administrativo, é o item C de casa. Beleza? E, irmãos, amigos, o que nós fizemos essa semana não está no gibi. Vamos fazer uma retrô do que nós fizemos nessa semana, depois da publicação do edital da GMF. Na segunda-feira, você teve um plantão GMF. Se pesquisar aí todos os outros cursos que fizeram raio-x para a GMF, é só colocar no YouTube. Você vai ver quem é que teve mais views. De todos. Foi o objetivo. Nós ficamos de 5 da tarde até mais ou menos 1 hora da manhã. Raio-x completo do edital em todas as disciplinas. E muita aula envolvente. Começamos até mais cedo. 5 horas porque o edital saiu ali, nós fomos o primeiro a entrar. Terça-feira nós fizemos um batendo edital de constitucional e já teve aulas aí no decorrer do dia. Na quarta-feira também fizemos eventos no estilo, no caso da quarta-feira teve eventos de bater edital, mas eu particularmente vim e fiz um planejamento de estudos para vocês com base em PRD. Ontem, quinta-feira, nós fizemos uma análise de missão GMF. Foi justamente uma missão com 3 professores resolvendo questões para a GMF, sem contar as aulas que interregnaram aí 19 horas para a GMF, enfim, nos outros horários alternativos. E hoje você teve aula 19, teve aula 21 e está tendo uma aula agora para a GMF. Só que tudo isso, tivemos o plantão, e antes do edital, está lembrando que no domingo nós tivemos um plantão de esquenta para o edital que sairia na segunda. Tá? Então, se você pegar, dá mais de 24, 25, só contar aí, porque só o plantão foram umas 8 a 10, e aí junta com tudo, né? Dá mais de 30 horas de aula na semana toda para você, só focado na GMF. E tudo isso ainda foi o esquenta, porque vai acontecer no final de semana. Porque amanhã tem Caveirão da Madrugada para a Guarda Municipal de Fortaleza, e no domingo tem simulado comentado com todos os professores para a GMF. Você dá conta de receber tanta coisa boa? Lembrando que todas essas aulas não ficam disponíveis no YouTube, mas sobe para você dentro do Ultra GMF. Entretanto, está acabando a chance de você ter acesso ao Ultra GMF. Imagine você que se a gente entrega tanta coisa boa gratuitamente no YouTube, o que é que não entregamos dentro do Ultra GMF? Compreenda que se há uma disponibilidade nossa para te entregar tanta coisa boa gratuitamente numa plataforma, imagine dentro da plataforma paga. Eu não tenho outro convite para você, cara. Assine agora o Ultra GMF. Não deixe esse final de semana passar. Não deixe segunda-feira chegar, por favor. Porque você vai estar jogando fora a oportunidade da sua vida de ter a preparação mais fixa num concurso só. Ninguém, repito, ninguém vai entregar mais para a GMF do que o objetivo. É só você começar a comparar desde já. Compare desde já os materiais de um e de outro.
Veja os flashcards que estão lá dentro, os guias rápidos de consulta. Se eu navegar aqui dentro do Ultra GMF, você vai conseguir ver comigo isso, ó. É simples. Uma simples navegação aqui dentro do Ultra GMF faz com que você veja isso tudo aqui, ó. Transmissões ao vivo, o oráculo lá dentro, mentoria com plano de estudo, batendo pós-edital, que são eventos de 1 hora, nesses moldes do que eu acabei de fazer, mostrando os pontos mais fortes do concurso. Conhecimentos comuns em teoria, conhecimentos comuns em exercício, conhecimentos específicos em teoria, conhecimentos específicos em exercício. Todos os eventos extras que rolar, como as imersões, os esquentas, os eventos de caveirão sobem aqui em eventos extras. Todas as aulas que já aconteceram direto do presencial, que guardam conexão com as disciplinas da GMF. Simulado subindo toda semana, inclusive amanhã, aliás, no domingo, vai ter simulado comentado aqui para você. Comentado tanto em PDF quanto em vídeo. Você vai receber o simulado de manhã, vai poder ter a oportunidade de fazê-lo pela manhã e quando for 18 horas, ou pela tarde, se você quiser, quando for 18 horas, os professores entram para comentar as questões. Não tem como, numa imersão de tantas questões e objetividade de revisão, você dar errado na preparação. E aí entram os vários flashcards que vão subir aqui, especialmente para as disciplinas principais, como constitucional, como administrativo. Não só isso, como os guias rápidos de consulta, que também estão entrando aqui para você fazer o seu processo de revisão virar mais eficiente. Então, o que é que você está esperando para investir no Ultra GMF? Encoste a câmera do seu celular nesse QR Code e não deixe o final de semana acabar. É o meu pedido para você. Hoje está acabando o último dia do mês. Hoje é o último dia do mês. A gente acabaria essa promoção em definitiva hoje. Mas como vem um final de semana de caveirão, a gente decidiu estender até domingo, 23h59, que é o dia 2 de abril. Amanhã é dia da mentira para os fracos. Aqui é dia da verdade. E a verdade que eu tenho para te passar é que se você não se dedicar, se você não entregar o seu melhor, você vai ficar para trás da concorrência, isso é natural. Se você começar a pegar só teoria agora, você pode ficar para trás. Se você não se envolver com mais questões, com estilo de aulas como essa que a gente fez, você vai ficar para trás. Eu acredito que você está vendo todo o nosso empenho em te entregar o nosso melhor para a Guarda Municipal de Fortaleza. É do mesmo jeito que a gente faz para a PMRN, fez para a PM Ceará. É por isso que o Ultra GMF é nosso novo Rota 360, que foi o que nós entregamos para a PM Ceará, um Rota 360 graus, né, que abarcou todos os pontos que poderiam ser apreciados no edital da Polícia Militar do Ceará passado, e agora vamos com o mesmo exegese, com a mesma estrutura para a GMF, cuja prova será aplicada no 18 de junho, dia 18 de junho de 2023. Já estamos entrando aqui em abril, tá? Já chegou abril para nós. Você tem um mês de abril inteiro para estudar, você tem um mês de maio inteiro para estudar, e você tem aí 16 dias do mês de junho praticamente para estudar. Então chegou a hora de você já estudar com um comportamento diferente. É por isso que esse tipo de aula é importantíssimo para você acompanhar, especialmente quando envolve questões. Próximo grande convite que eu te faço, de forma cronológica, amanhã, Caveirão da Madrugada GMF. Chama mais uma pessoa para vir contigo. Começa 21 horas da noite e não tem hora para acabar. E no domingo, simulado comentado da GMF. Se você queria imersão com objetividade na GMF, você encontrou o curso certo. Lucas, ou se arrependimento... Tanta gente mandando mensagem. Se arrependimento matar, você não tinha assinado com esse curso aqui. Pois é. Se você tem 7 dias, você pode pedir seu dia de volta. Tá? Direito do consumidor, direito de arrependimento para uma compra online. Eu só quero que você teste. Teste por 7 dias aí o Ultra GMF. Se você não quiser, não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Mas teste, experimente. Não custa nada experimentar por 7 dias o Ultra GMF, Ultra Guarda Municipal de Fortaleza. Vê o oráculo que tem lá, vê os flashcards, os guias de consulta, vê se as aulas de 20 minutos não são objetivas, vê os PDFs novos que estão subindo aqui com tabelas, imagens e gráficos, isso é regra. Veja tudo, incrementos que a gente está colocando. Veja essa parte aqui chamada aulas ao vivo, ó, transmissões ao vivo, onde você, quando aperta, tem um calendário de transmissões ao vivo, onde você sabe o que é que vai acontecer, os movimentos que acontecerão durante a semana. Lembrando que todas essas aulas, ainda que você não consiga acompanhá-las ao vivo dentro da plataforma, você consegue ver o replay, porque elas ficam salvas dentro do seu curso. Beleza, meu amigo? Tranquilo? É isso que o Objetivo continuará fazendo. Te entregando o seu melhor na preparação para a Guarda Municipal de Fortaleza. Lembrando que a gente vai estar chegando também em Fortaleza presencialmente. Vai ter mega revisão de... Pessoal, não esquece. Compra o teu ingresso para a MRV, tá chegando já, porque 2 meses e meio voam. A gente já está indo para Natal, no Rio Grande do Norte, para um evento para 1.000 pessoas agora, no dia
16 de junho, que é o dia da prova da PMRN, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E com certeza os ingressos da nossa mega revisão de véspera presencial, que é uma grande missão que o Objetivo vai fazer em Fortaleza, esses ingressos também vão acabar. Portanto, pegue o seu ingresso agora para a MRV presencial, que nós faremos em Fortaleza, dia 17 de junho, a partir das 8 da manhã, sem hora para acabar. Bora para a imersão, é flashcard, é guia de revisão, é revisão com questões, é não te fazendo perder tempo. É assim que nós queremos levar a sua preparação para a Guarda Municipal de Fortaleza, com máxima objetividade e menos prolixidade. Um forte abraço no coração de todos, creio eu que todo mundo vai aproveitar essa chance. Bora para cima da Guarda Municipal de Fortaleza, mais uma entrega, mais um Batendo Pós-Edital, mais um evento que o Objetivo faz. E amanhã tem Caveirão da Madrugada GMF. Chama a gente, bora lotar. Amanhã, Caveirão. Conto contigo, bora pra cima, valeu. Rumo à Guarda Municipal de Fortaleza. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho?